E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o tema força magnética sobre uma corrente elétrica. Observe o quadro. Imagine um segmento infinitesimal de comprimento dl em um fio condutor, onde se estabelece uma corrente elétrica de intensidade I. Lembre-se que o sentido da corrente elétrica é o sentido convencional. Mesmo sabendo que são os elétrons de condução que se movem no interior do fio condutor, constituindo a corrente elétrica, eu estou fingindo aqui que os portadores de carga positiva constituem a corrente elétrica no fio, nessa região de comprimento dl, com intensidade I. E esses portadores se movimentam no interior do fio com velocidade v. Muito bem? Conforme já vimos em vídeos anteriores, essa intensidade I é dada pelo produto lambda vezes o vetor v. V representa a velocidade média dos portadores de carga que constituem a corrente elétrica no fio. Essa velocidade também é chamada de velocidade de deriva. Lambda representa a densidade linear de carga móvel naquela região do fio de comprimento infinitesimal dl. Admitindo a existência de um campo magnético no espaço onde o fio se encontra, nós podemos calcular a força magnética nos portadores de carga que constituem a corrente elétrica naquela região do fio de comprimento dl da seguinte forma: dF vetor é igual a dq, que multiplica o produto vetorial entre os vetores velocidade e campo magnético. Muito bem? Sendo dq igual a lambda vezes dl, dF vetor fica dado por, então aqui nós temos lambda vezes o vetor v, produto vetorial com o vetor campo magnético, vezes dl. Lambda vezes o vetor v é igual ao vetor I, ao vetor intensidade de corrente elétrica. Portanto, dF vetor é igual a dl, que multiplica o produto vetorial entre os vetores I e B. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, nós podemos calcular a força magnética total sobre todos os portadores de carga que constituem a corrente elétrica no fio. Para fazer isso, basta somar todas as contribuições infinitesimais dF vetor, fazendo a varredura de toda a extensão do fio. Admitindo que essa força é transmitida ao fio, já que os portadores de carga estão se movimentando em seu interior, nós podemos escrever a força magnética total da seguinte forma: ela é dada pela integral ao longo do caminho C delimitado pelo fio condutor de dl, que multiplica o produto vetorial entre os vetores I e B. Muito bem? Como o vetor I e o vetor dl possuem sempre a mesma direção e sentido em uma região do fio de comprimento infinitesimal dl, esses dois vetores, eu reforço, estão sempre na mesma direção e sentido, eu posso reescrever a expressão da força magnética total da seguinte forma: ela é dada pela integral ao longo do caminho C delimitado pelo fio de I, que multiplica o produto vetorial entre os vetores dl e B. Muito bem? Geralmente, a corrente elétrica estabelecida no fio é estacionária, ou seja, sua intensidade I permanece constante ao longo de todo o fio. Desta forma, a força magnética total fica dada pela seguinte expressão: eu posso colocar I em evidência, eu posso retirá-lo da integração e com isso obtemos I, que multiplica a integral ao longo do caminho C delimitado pelo fio do produto vetorial entre os vetores dl e B. Muito bem? Observe a expressão obtida
e os cálculos realizados até aqui. Duas observações finais para finalizar o vídeo. Aqui continua valendo a regra da mão direita. Se você quiser orientar o vetor DF agindo naquele segmento do fio de comprimento DL, basta colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor DL ou, de modo equivalente, na mesma direção e sentido do vetor I e girá-la em direção ao vetor campo magnético. Neste caso, a força magnética está apontando para fora do plano do quadro, furando o plano perpendicularmente. Muito bem? Observe que θ é o ângulo formado entre o vetor DL e o vetor B. Para finalizar, as unidades adotadas no sistema internacional. A unidade do comprimento é o metro, a unidade da intensidade do campo magnético é o Tesla, a unidade da intensidade de corrente elétrica é o ampere e a unidade da intensidade da força é o Newton. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.